querido Wagner para apresentar a nossa Clarice. A gente abriu a porta, o pessoal que está achando calor, a gente abriu a porta agora, acho que o ventinho vai entrar. Calor em Boston é igual ao cometa, né? Passa assim uma vez, não é? Hoje vai ter cometa, aí todo mundo ficou olhando, né? Então hoje vai ter calor em Boston aí. E daqui a pouco acabou, nosso querido Wagner. Pessoal, a gente que está morando na África, no Malawi especificamente, a gente tem muitos presentes, né? Muitos presentes abençoados, né? Como vocês puderam ver, o Job, capacidade artística, de ser humano extraordinário, a história da Clarissa tem um pouco da história do Job, também lá no início. O Malawi é um caso à parte da Fraternidade Sem Fronteiras, né? A Clarissa vai falar aqui. Lá no Malawi, a gente encontrou realmente pessoas muito especiais, assim como está o Jojo aqui, que liderou mais de 300 mães, né? No plantio agroecológico. No Malawi, nós encontramos o líder hoje do Congo, que liderou todo esse processo que vocês viram aqui do Congo, chamado Mike Mutege. E no Malawi também nós encontramos o Feli e o Prince, que são os coordenadores daquele outro projeto lá extremamente desafiador, que é Madagascar. Eles são os coordenadores gerais desse projeto, lá no campo de refugiado. E então, para nós, para a organização e para a minha vida, é um presente. E quem coordenou tudo isso, quem nos levou até lá, nada mais, nada menos que Clarissa Paz, minha esposa maravilhosa, por favor. E ela apresenta então o projeto Nação Ubuntu, ao qual ela era a coordenadora desse projeto, fundadora e coordenadora. Obrigada. Deixa eu só. Boa tarde a todos. Em 2016, eu segui um chamado do coração e resolvi pedir demissão do meu trabalho no Brasil e ir me voluntariar na África. Até tentei falar com a Fraternidade Sem Fronteiras, mas naquela época o Wagner falou para mim que não tinha como ficar mais de 10 dias, mais de 15 dias. Nos projetos só existia caravanas, então ele falou, não tem, aqui a gente não tem voluntariado de um período grande. E aí eu fui buscar outras opções. Então eu encontrei um programa aqui nos Estados Unidos que chamava 18 meses lutando com os pobres. E aí eu sabia que nesse programa eu ficaria 6 meses aqui e depois eu seria enviada para algum país na África, eu não sabia qual. E aí eu fui enviada para esse lugar, de Dzaleka Refugee Camp. E foi lá que eu conheci o Job. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci e ele que me apresentou aos atuais coordenadores hoje do projeto do Congo e de Madagascar. Então, ver ele aqui para mim é muita alegria, porque eu cheguei a conhecer ele. Foi um grande presente e ele que me apresentou as pessoas do campo de refugiados. Então, muito especial ter o Job aqui comigo e com a gente. Dzaleka Refugee Camp é um campo de refugiados onde hoje vivem 58 mil pessoas. Todas elas vêm dos países de guerra, então são pessoas que, como a música do Job diz, ninguém escolhe ser um refugiado e mudar para o quarto país mais pobre do mundo. Então, o Malawi está na lista aí entre os 5 países mais pobres do mundo. Então, ninguém de fato escolhe sair do seu país para ir para o quarto país mais pobre do mundo. A maioria das pessoas que chegam aqui, elas vêm com a roupa do corpo, fugindo mesmo para sobreviver. A maioria delas da República Democrática do Congo, Burundi e Ruanda.
Até hoje, o número de pessoas chegando nesse campo é muito grande. Aproximadamente 300 pessoas por mês. Eu estava falando com o Job, eu falei, você lembra quantas pessoas tinham naquela época? E era 20 mil e poucas pessoas quando ele estava lá. E hoje a gente tem aí quase 60 mil pessoas chegando todos os dias. O Malawi recebe refugiados, mas o Malawi não deixa os refugiados circularem no país. Então eles têm que ficar dentro desse campo de refugiados. Pela lei do país, eles não podem trabalhar, então eles não podem buscar trabalho, não podem trabalhar. As crianças só podem estudar se tiver escolas dentro do campo de refugiados, só que não tem escola para todas as crianças. Tem mais de 10 mil crianças aí sem escola para estudar. Para sobreviver, os refugiados têm que aceitar essa condição e eles recebem $5 por mês por pessoa. Então, é esse o valor que cada pessoa recebe no campo de refugiados e que agora foi anunciado que esses $5 foi cortado e a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Descobrimos que mês que vem vai ter, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer no futuro, já que eles não podem sair, não podem trabalhar e precisam comer e não vão ter os $5. Então é essa situação que a gente vê hoje no campo de refugiados. O trabalho que a maioria deles fazem é de tijolos, então eles vão fazendo junto com barro, né, o tijolo. Essa foto aqui do meio eu coloquei que representa uma mãe congolesa, ou ruandesa, ou burundiana, com seu filho sozinha. E isso é o que acontece com muitas mulheres lá. Os pais, né, os homens, lutam na guerra para tentar salvar a família, então os rebeldes logo matam o pai e a mãe fica sozinha com os filhos. Então a gente vê no campo de refugiados muitas famílias de mães sozinhas com crianças. E o que acontece? Com esses $5, que é impossível de sobreviver, elas acabam fazendo prostituição só para alimentar os seus filhos. Então, essa é a realidade de muitas mães. A gente chega lá, visita as casas e elas falam pra gente: a gente não quer fazer prostituição, a gente não gosta de fazer prostituição, a gente só não tem outra opção, a gente precisa dar comida para os nossos filhos. Dá pra gente um trabalho? E é isso que elas sempre falam: por favor, me dê uma oportunidade de trabalho. O mais incrível para mim é que nesse local de extrema pobreza, no campo de refugiado, foi o lugar que eu conheci a filosofia Ubuntu. Não sei se vocês conhecem, mas Ubuntu é uma filosofia, uma ética antiga africana que significa eu sou o que sou porque somos todos nós. Ubuntu ficou famoso no Brasil porque um antropólogo lançou um vídeo, né, que ele foi para a África do Sul estudar os usos e costumes de uma tribo africana. E aí ele pegou um saco de chocolate, botou embaixo de uma árvore, chamou todas as crianças da aldeia e falou: vem aqui todo mundo, vamos fazer uma corrida. Quem chegar primeiro naquele cesto de chocolate ganha tudo. As crianças então se alinharam, ele contou até 3 e disse já. Só que naquele momento, ao invés das crianças todas saírem correndo para pegar o cesto primeiro, elas deram as mãos, caminharam juntas, pegaram o cesto juntas e celebraram juntas. E aí ele ficou olhando tão surpreso e uma das crianças falou para ele: Ubuntu, tio, como uma de nós vai ficar feliz se todas as outras crianças ficariam tristes? Então essa filosofia mostra pra gente que, diferente do que a sociedade nos fala todo dia, que a gente tem que ser independente, essa filosofia fala: não, a gente é dependente sim. Nós, seres humanos, nos completamos. Desde que a gente nasce até quando a gente morre, a gente vai precisar uns dos outros. Se você sabe andar hoje, se você sabe nadar, se você sabe o que você sabe, você aprendeu através de outros seres humanos. Então é isso que essa filosofia traz e é isso que eu encontrei dentro do campo de refugiados. E vocês podem ver aqueles que conhecem os coordenadores dos projetos hoje Congo e Madagascar, com especial eles são o Job e o Jojo, são pessoas que eu tive a oportunidade, eu digo com toda certeza que foi minha oportunidade de ter conhecido pessoas como eles. Contando uma historinha dessa família, foi uma das primeiras famílias que eu conheci no campo e eles me chamaram para jantar com eles.
Como eles me chamaram para jantar, eu dei um pouco de dinheiro para eles e eu falei, olha, aqui para ajudar com a comida de hoje e já fica para o almoço do dia seguinte. Eu deixei o dinheiro e fui para minha casa. Eu tinha um quartinho lá em frente ao campo de refugiados, era onde eu morava. E aí quando eu retornei para jantar com eles, a casa estava lotada de gente. Pelo fato de eu ter dado um pouquinho de dinheiro para eles, eles chamaram todos da região que não tinham o que comer. Eu fiquei tão chocada naquele momento, como que eles... Era uma casa, gente, de barro, não tinha nem telha, era tudo pedacinho, pau a pique mesmo, uma casa muito pobre, a gente sentava no chão. E eu fiquei tão curiosa, eu não consegui não perguntar, mas eu falei, mas e aí, vocês estão compartilhando tudo o que vocês têm hoje e amanhã? Esse dinheiro era para o jantar de hoje, um pouquinho para o almoço de amanhã, e o que vocês vão fazer? Aí eles falaram para mim, Clarissa, se tem gente passando fome hoje, como que a gente vai guardar comida para amanhã? Amanhã Deus vai nos ajudar, alguém vai nos ajudar, mas se a gente tem hoje, a gente tem que dividir. Gente, vocês imaginam no primeiro mês, eu na África, né? A gente vai achando que a gente vai ajudar, que a gente vai ensinar, que a gente vai... Aquele pensamento, né? E quando chega lá, a gente vê que quem recebe muito mais somos nós. A gente começa a se questionar o que é de fato ser pobre, o que é de fato ser rico. Porque naquele momento ali, aquelas pessoas mais simples para mim eram tão ricas, enquanto eu me sentia tão pequena e tão pobre de espírito, né? O que de fato a gente vai levar dessa vida? E lá eles nos trazem tanta riqueza, e eu acho que é por isso que eu e Wagner, a gente não quer sair de lá, a gente quer ficar lá, porque a gente precisa disso, a gente precisa aprender com pessoas tão especiais. Diante desse cenário, em 2018, quando eu já não tinha condições mais de continuar como voluntária, eu voltei do Brasil e, graças a Deus, Deus falou no meu ouvido muitas vezes, porque eu não escutava. Estava tão focada em voltar para o Malawi que eu não entendia que a fraternidade era o caminho. Então, graças a Deus, eu consegui entender. E aí, juntos, a gente foi em 2018 para o Malawi, junto com o Wagner, que naquela época não era meu esposo. Então a gente foi juntos. Eu lembro muito forte a fala do Wagner, porque primeiro ele queria que eu fosse para Moçambique, ajudar a estruturar o projeto de Moçambique, mas depois de 3 dias em Moçambique ele falou para mim, seu coração está no Malawi, se existe amor vai dar certo. E aí a gente foi então para o Malawi e ele conheceu tudo que eu já falei para vocês. E juntos a gente começou o projeto Nação Ubuntu, com foco em educação e oficinas de trabalho. E por que esse foi o foco no Malawi? Porque os refugiados nos falaram o que eles querem de nós. Então a gente chega lá, a fraternidade chega nos locais e a gente pergunta para a população como a gente pode servir vocês, o que vocês querem, o que vocês acham importante. E eles falaram, a gente precisa de escola, porque a gente tem mais de 10 mil crianças sem escola. E a gente precisa de trabalho, porque com $5 a gente não consegue sobreviver. A gente precisa de ocupação. Então a gente fez, a gente focou nesses 2 pontos. A gente tem hoje no Malawi 1.006 pessoas, 1.006 refugiados trabalhando no projeto. Então eles trabalham na escola e nas oficinas de trabalho. A gente tem carpintaria, a gente tem a costura que produz roupas lindas, inclusive chegou uma mala especial da Malawi aí com todas as bolsas e mochilas e tudo produzidas pelos refugiados. Então tá aqui em cima. Quem comprar vai ajudar a costura, esse departamento. Então tá tudo ali para vocês olharem. A gente tem o biocarvão, então a gente está numa área sem eletricidade e sem gás, então a gente produz o nosso próprio biocarvão, que é um carvão ecológico feito de lixo orgânico e de reciclagem. E a gente produz o nosso carvão para a produção de alimento para mais de 2.000 refeições que a gente dá todos os dias no projeto. Então o carvão nos ajuda a fazer a comida. A gente tem oficinas de sabão, então a gente produz sabão, a gente vende sabão, então isso tudo com foco na sustentabilidade, para o projeto ser mais sustentável e para gerar mais emprego e renda.
A gente tem o galinheiro, então a gente tem mais de 800 galinhas aí produzindo ovos para oferecer nutrição, proteína para as nossas crianças. E a gente tem hoje mais de 600 mulheres que antes faziam a prostituição e hoje elas estão trabalhando no projeto e ganhando o dinheiro delas com dignidade. E como o Wagner disse, na fraternidade, o que é mais lindo é que é um movimento muito coletivo. É muito lindo. Até a gente que está lá, a gente não consegue entender, como o Wagner disse, que movimento é esse. Quando eu penso, eu vejo que é um projeto de Deus mesmo. O Wagner sempre, a todo momento, e eu vejo isso, porque eu sempre estou com ele. Ele dorme de noite. As pessoas perguntam, o Wagner dorme? Eu falei, ele dorme porque ele entende que Deus é o dono desse projeto. A gente tem uma tarefa, e eu gostei de uma pessoa que falou pra gente, missão é muito importante. O que a gente tem aqui é tarefa, e é isso mesmo. Missão parece tão importante. O que a gente tem é mesmo uma tarefa, cada um com a sua. A gente lá, vocês aqui, sem vocês aqui a gente não faz o trabalho lá. Sem um apadrinhamento, como construir tudo isso? Então isso é um projeto muito coletivo que o único dono é Deus e Jesus, e a gente sempre servidores. Como a gente consegue adicionar mulheres nesse projeto? Como a gente consegue ter 1000 trabalhadores no projeto Nação Ubuntu? Através do apadrinhamento. A gente tem um apadrinhamento de $50 mensais. E esse apadrinhamento de mães, cada novo padrinho é uma mãe entra no projeto. Então é assim que a gente faz. Entrou um padrinho de $50 para mães, adicionamos uma mãe dentro do projeto e assim a gente vai crescendo sempre com o número de mães e mulheres que saem da prostituição para ganhar dinheiro, o dinheiro delas com muita dignidade e respeito. E a gente tem a nossa escola. Então a escola a gente tem 934 crianças estudando, sempre o foco é 150 novas crianças por ano. Então a gente tem conseguido cumprir isso, graças a Deus. Esse ano a gente seguiu 200, até um pouco a mais, porque a gente conseguiu o apadrinhamento, então a gente trabalha de acordo com o recurso que vai entrando. E em setembro a gente já começa, então, mais um novo ano com mais 150 crianças. A gente tem aqui a área de esportes e a gente agradece a Luísa e todo o movimento aqui dos Estados Unidos que apoia muito no esporte. Temos quadra de tênis, basquete, futebol, até beach tênis a gente tem lá. Não tá no beach, né? Não tá na praia, mas tem areia. E aí a gente tem aqui nossa escola. Então aqui, gente, é o campo de refugiados, tá vendo? A gente, onde o campo termina, a gente começa. Um pouquinho da escola. A gente adotou lá a metodologia Montessori. Então a gente tem os brasileiros, professores especialistas que iniciaram a escola e agora a gente tem um novo professor que está dando continuidade para garantir que a gente vai ter uma educação de qualidade. A gente tem playgrounds, realmente é um oásis dentro do campo de refugiados. Respite Care. Ano passado a gente recebeu o convite, na verdade um pedido de socorro da United Nations, da ONU, né, dizendo que o centro de crianças com deficiência do campo seria fechado por falta de fundos. Quando a gente soube disso, a gente falou, não, a gente não vai fechar, vamos dividir o que a gente tem, vamos buscar mais recursos e vamos assumir o Centro de Crianças com Deficiências Mental e Deficiência Física. Então agora a gente é responsável por esse centro dentro do campo para 120 crianças. É um grande desafio, mas a gente está cada vez mais aprendendo. A gente está oferecendo comida, educação e fisioterapia para as crianças com deficiência. Além disso, a gente constrói casas. Então, mais de 400 casas já foram construídas no campo de refugiados. A casa custa $3.000. Então, são movimentos de pessoas que, às vezes, se juntam, cada um dá um pouquinho, a gente constrói casa. O recurso, gente, da venda dos livros da Luísa, todos vão para a construção de casas. Então, comprem aí que ajuda a gente a construir casas. Então as pessoas moram nessas tendas, a gente constrói casas para eles morarem com dignidade.
Aqui algumas famílias que receberam casas. E a gente tem, para finalizar, um projeto de apoio aos idosos. Então, idosos sozinhos no campo de refugiados. A gente tem grupos de voluntários que vão diariamente lavar a roupa deles, pegar água no poço para eles, cuidar deles, conversar com eles. Esse também é um projeto muito especial que a gente apoia de pessoas incríveis que fazem isso todos os dias. As caravanas, a gente tem uma caravana para o Malawi. Qual é o dia mesmo? Final de julho. Final de julho? De julho. Então, quem quiser ir, por favor, se inscreva. As caravanas são muito especiais, todas. A gente tem caravana de pedagogia para melhorar nossa escola. A gente tem caravana de construção, que agora está indo em maio, junho, julho. Os Mormons, americanos, ele já é o 5º ano que eles vão todos os anos para o projeto. 200 Mormons, eles botam a mão na massa e constroem. Então, tem caravana de construção, caravana de saúde. Essa aqui, ano passado, a gente fez 68 cirurgias com médicos do Einstein, de São Paulo. Então, eles já estão marcados para ir em setembro também. Então, médicos querendo participar para fazer operações, 68 cirurgias. E, gente, foi tão lindo porque a gente fez uma parceria com um hospital na capital. Então, você imagina, ver os refugiados sendo atendidos por cirurgiões do Einstein, dentro do melhor hospital da capital do Malawi. Eu olhava assim, era tanta dignidade, assim, eu olhava para eles e no final a dificuldade era conseguir que eles aceitassem ir embora. Eles só falavam, mas está doendo ainda, eu preciso ficar. Mas foi tão emocionante que eu não fico na caravana todos os dias, porque eu tenho muitas ocupações, mas nessa em especial eu fiquei porque me trouxe tanta felicidade de ver aquela dignidade que eles estavam recebendo ali. Tudo que a gente está fazendo é muito lindo e a gente agradece a Deus e a todo mundo que está envolvido nesse movimento tão lindo que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Mas a necessidade é tão grande. A gente recebe de 50 a 60 pessoas todos os dias pedindo trabalho, pedindo uma oportunidade, pedindo para colocar as crianças na escola. A gente caminha, mas eu quero mostrar para vocês que é lindo, mas tem muito mais que nos chama todos os dias. Então é isso, gente. Através do apadrinhamento que tudo isso é possível. Obrigada a cada um de vocês que contribui. Obrigada a cada um de vocês que está aqui hoje. Obrigada por esse movimento lindo. Ontem eu vi o vídeo dos voluntários de Boston, coisa mais linda. Muito obrigada, porque estar aqui pra gente dá muita força. Às vezes a gente se sente sozinho. A gente está lá e as dificuldades, como a Haroldo foi dizendo, acontece isso mesmo. Não é fácil, não. Mas ver vocês aqui, encontrar com pessoas tão lindas e especiais como vocês, nos dá força para continuar e a gente sente cada vez mais o amor de Deus e como nós somos um movimento coletivo. Então, muito obrigada. Uma pessoa especial como Wagner só poderia casar com alguém especial. Não é verdade? Isso é verdade. Bom, eles falaram bastante dessas pessoas que recebem todo esse amor. E a gente tem algumas delas aqui, como a gente já conheceu o jovem que acabou de cantar pra gente. Antes de a gente receber eles dividirem conosco um pouco, uma breve experiência deles. A gente gostaria de lembrar desse grupo que a Clarice acabou de falar. Tem um grupo, os nossos companheiros aqui de Boston, Havaí, cadê Havaí? Havaí está ali do meu lado direito. Havaí e um grupo enorme de pessoas que voluntariam-se para todos os meses. Eles fazem almoço, acredito que a cada 15 dias. Eles levam à casa das pessoas os almoços deliciosos, aos domingos, acredito, e toda essa verba eles doam para a Fraternidade Sem Fronteiras. Eles fazem isso. Às vezes eles adotam, tem mês que a Havaí fala, esse mês vai ser para construir uma escola, sei lá, alguma coisa, vai ser um quarto no Malawi ou em Congo, e aí eles destinam a verba e mandam a verba para a Fraternidade. Então, aqueles que gostariam de ajudar a todo esse grupo, no final só procurar Havaí. Havaí, levanta para a gente conhecer Havaí. Isso. Tá?
eles é um grupo enorme que todos fazem de coração. Agora a gente vai chamar, so we're gonna call here. Their Portuguese is very good already, but they're shy. Jojo, I'm talking about you too. Don't look at your head down. A gente vai chamar aqui, vem cá, os dois. Jojo e o Jojo vai vir primeiro? Jojo vem primeiro. Vem aqui? Yeah, you can come first. Yeah, you can come first. Don't be shy, ele tá com vergonha, ó. Don't be shy, come up here, come up here. Cadê o Naô? O Naô tá aqui. So, you can say in English, he's gonna do in Portuguese. Não, you're gonna do in Portuguese. Português dele tá ótimo, não tá Wagner? Jojo vai falar um pouco pra gente da história dele e esse amor todo que a fraternidade levou até a vida dele. We're going to talk a little bit about your story and all this love that you received from Fraternity Without Borders from us. He's going to do it in Portuguese, so you can do it in English. Yeah. Yeah, no, that's the Hello everybody. Olá. Oi. Boa tarde a todos. Eu muito feliz por ficar aqui com vocês. I'm sorry, my Portuguese is muito ruim. Meu português é muito ruim, mas here Papa said, as everybody said, this is Fraternidade Without Border, and Esta é a Fraternidade Sem Fronteira. so we already talk many things in English and Portuguese. A gente tem atividades em inglês e português. So now we need to share in French now. E agora em francês. Oui, mon ami. Because we are without borders, Allez-y, our allez-y. fraternidade without border. Why border in language? So let's talk French. Não tem nenhuma fronteira na fraternidade, então para que na língua, né? I don't know if my interpreter understands French, but I will call Mama Clarissa because she speaks French, and then he can explain to me. Ele quer falar em francês porque ele se sente mais confortável. Aí por isso ele está pedindo para eu fazer a tradução. Merci beaucoup. Before to start, avant de commencer, Antes de começar, je voulais dire merci pour tout le monde qui a participé ici aujourd'hui. eu quero dizer obrigada por todo mundo que está participando hoje aqui. Et je suis très content aussi d'être devant vous Eu estou muito feliz de estar aqui em frente de vocês et partager mon histoire, mon expérience des années passées. e partilhar com vocês a minha experiência. Ok. Je crois que papa a déjà parlé beaucoup de choses et maman a déjà parlé beaucoup de choses et mon frère Job aussi a déjà chanté les bonnes chansons là qu'on avait écoutées là. Eu sei que papai já falou muitas coisas e mamãe já falou muitas coisas. O Job também já cantou aqui pra gente. Ils ont parlé à propos de vie des réfugiés et de vie de l'Afrique, comment les gens souffrent. Eles compartilharam sobre a vida de um refugiado e como as pessoas sofrem lá. Et moi aussi, je vais augmenter aussi mon expérience que j'ai déjà vécue. E eu vou trazer aqui também a minha experiência do que eu vivi. Avoir un peu de patience. Peça um pouquinho de paciência. Mon expérience devant, je suis ici comme réfugié et je parle au nom de tous les réfugiés qui sont en Afrique.
Eu estou aqui e eu falo em nome de todos os refugiados que estão na África. Et pour que tous les frères et sœurs qui sont ici, même en dehors d'ici, qui puissent écouter cette message, qui puissent savoir qu'est-ce qui se passe en dehors de l'Afrique, en dehors de l'Occident. Para que todos vocês, irmãos e irmãs, possam saber o que está acontecendo lá na África. Oui, je suis de la nationalité congolaise. Eu sou congolês. Je suis dans les provinces de Bukavu, du nord à sud of Congo. Eu sou da província de Bukavu, no sul, do Kivu, do lago Kivu. En général, au Congo, je pense que c'est partout il y a de la guerre. No Congo, por muitas áreas existe guerra. Et il y a les places particulièrement, c'est terrible. E naquela parte especificamente é terrível. Les parties là où la fraternité est avec les enfants. A parte que a fraternidade está localizada lá com as crianças. Et c'est là aussi. Je viens aussi dans cette partie. E eu também venho dessa parte. Chaque fin du mois, Cada final de ano, 50 000 personnes à 30 000 personnes sim, mortes. Oui, 50 000 à 30 000. 50 mil pessoas morrem nos finais de ano no Congo. Et ils meurent à cause de la guerre. E eles morrem por conta da guerra. Beaucoup des enfants sont devenus des orphelins. Muitas crianças se tornam órfãs. Beaucoup de mamans sont devenues des veuves. Muitas mães se tornam viúvas. Et beaucoup de papas sont entrés dans les groupes de rebelles. E muitos homens entram em grupos de rebeldes. Et la famille est détruite comme ça. As famílias são destruídas dessa forma. Alors, pour mon cas, Meu caso, moi avec ma famille, on était bien, tout était bien. eu e minha família, a gente vivia bem. Moi, mon papa, ma maman et mes petits frères. Meu pai, minha mãe e meus irmãos pequenos. Un jour, on avait reçu une lettre. Dia a gente recebeu uma carta On nous a dit qu'on va venir nous tuer dans la maison. em que dizia que a gente vai matar vocês na sua casa. Alors on s'est demandé pourquoi on va venir nous tuer. E a gente se perguntava por que vão nos matar. On ne savait pas. A gente não sabia. Mais mon grand-papa, Meu avô c'est quelqu'un qui avait beaucoup de commerce, de business comme ça, era uma pessoa que tinha muitos negócios, qui avait beaucoup de moyens, de l'argent, des choses matérielles. que tinha bastante coisas materiais. Alors avant de lui de mourir, Mas antes dele morrer, il a donné tout à mon papa. ele deu tudo que tinha a meu pai. Pas mon papa ici. Não esse meu pai Le papa qui est aqui, parti de chez o meu pai que já morreu. il a donné tout à mon papa. Ele deu tudo ao meu pai. Alors les grands frères de mon papa, mon oncle, O irmão mais velho do meu pai, meu tio, il n'était pas content avec ça. ele não esperava isso. Et parmi mes oncles, parmi les oncles, Meu tio, il y a certains qui ont beaucoup de pouvoir dans le gouvernement. tem alguns dos meus tios que têm poder no governo. Et une autre, il a les marches il vend quoi, les or, golden. E outro é vendedor, mas ele vende ouro, diamantes. Et l'autre, c'est un chef de groupe de rebelles. E deles é chefe de grupo de rebeldes. Et mon papa, lui, il était seulement comme ça. E o meu pai não ficou assim só. Alors, on appelait tous les fils aînés de la famille Então o avô chamou todos os filhos, né, dele, da família. pour aller intégrer le groupe de rebelles. O uncle. Oui, le groupe de uncle de rebelles. O meu tio queria que toda a nossa família entrasse para o grupo de rebeldes. Et si on refuse, ça devient un grand problème. E quando a gente recusa, isso é grande problema. Beaucoup de mes frères sont déjà partis, pas mes frères biologiques, mais les frères des oncles sont déjà entrés dans le groupe. Os meus primos, tem primos que são parte dos grupos de rebeldes. Alors, ma maman avait refusé de ne pas participer dans cette groupe. Mas a minha mãe recusou a nossa participação nos rebeldes. Alors, mes oncles étaient vraiment très fâchés contre ma maman. Meu tio ficou muito chateado com a minha mãe. Alors, c'était un jour dans la nuit. E foi assim dia na noite.
Ils avaient rompre des dos. Eles quebraram a porta, Ils ont entré. eles entraram, Ils ont rencontré. Ils ont pris mon papa et moi j'étais là. eles pegaram meu pai e eu tava lá. Et ma maman aussi. E minha mãe também. Ils ont mis là-bas, ils ont demandé de donner ce qu'on a tous les documents. Eles pediram que a gente desse todos os documentos que o avô tinha dado. Et mon papa a répondu que je ne peux pas donner ce que mon papa m'a tout mal laissé. E o meu pai disse, eu não posso dar esses documentos porque foi meu pai que me deu. Parce que chez nous en Afrique, on respecte beaucoup ce que le papa a laissé. Na África a gente respeita muito quando um pai deixa algo antes de morrer. C'est comme c'est un cadeau. É um presente. Alors mon papa avait refusé de faire ça. Então meu pai recusou de fazer isso. On a commencé à taper ma maman et mes frères. Eles começaram então, os rebeldes, a bater na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos. Les torturer beaucoup. E os torturaram muito Pour voir si papa va céder pour donner les choses. para que meu pai desse esses documentos. Alors ils ont vu que mon papa a refusé de donner ça. Eles viram que meu pai recusou de dar. Ils ont pris les machettes. Eles pegaram uma grande faca. Ils ont coupé la tête de mon papa. Eles cortaram a cabeça do meu pai. Alors le temps que je voulais aller secourir pour aider mon papa, Na hora que eu tentei correr para salvar o meu pai, il y a un des groupes de rebelles m'avait mis un couteau ici. uma pessoa do grupo de rebeldes botou uma faca aqui. Et je n'avais pas la force, j'ai tombé par terre. E eu não tinha forças, então eu também caí. Alors mon père était en train de bouger là-bas Meu pai estava se sacudindo lá. et quelqu'un était venu avec une arme E aí outro rebelde veio com a arma de la tirer. e atirou nele. Et mon père est décédé là-bas. E assim que meu pai morreu. Alors je n'avais pas de force, ma mère n'avait pas de force, même mes petits frères étaient encore très petits. Eu não tinha forças, minha mãe não tinha forças e meus irmãos eram muito pequenos. Un parmi mes oncles, Dos meus tios, il avait allé, parce qu'ils étaient venus à s'improviser, il avait allé vers les quoi. eles estavam com a cara tampada, mas ele levantou um pouco. Je lui avais vu. Eu vi que era ele. Et après, quand je lui avais vu, E quando eu vi, il voulait détruire mes yeux pour ne pas voir. ele tentou destruir meus olhos, para que eu não veja. J'avais fait comme ça, il est peut-être passé comme ça, j'ai fait des Então é por isso que eu tenho essa cicatriz aqui, porque eu virei o rosto e a faca passou aqui no meu nariz e não entrou no meu olho. Alors, dans la nuit, là, les enfants commençaient à pleurer beaucoup, crier pour demander l'aide. As crianças choravam muito e elas pediam ajuda. Et les voisins ont commencé à jeter les cailloux E os vizinhos começaram a jogar pedras pour que les gens dans les para que as pessoas da casa pudessem sair. Et les gens là, ils sont fuis. E aí os rebeldes naquele momento fugiram. Le matin, on avait pris mon papa, on l'avait mis dans les morgues. A gente de manhã levamos meu pai para o funerário, o cemitério. Et moi, on m'avait mis dans l'hôpital pour mon maman pour prendre les traitements. E eu e minha mãe fomos levados ao hospital. Et après une semaine, Depois de uma semana, on avait allé pour rencontrer un juge. a gente foi buscar um juiz. On avait trouvé un juge qui acceptait de nous aider. Nós encontramos um juiz que aceitou de nos ajudar. Mais le même jour, le juge était occupé, nous a dit de venir le matin. Esse juiz, então, ele estava ocupado no dia e pediu que a gente retornasse no dia seguinte. Il y a quelqu'un dans le gouvernement qui était parti signaler les rebelles que nous, ma famille, on a trouvé un juge. Agora, uma pessoa do governo que conhecia minha família informou o meu tio, né, que é o rebelde, que a gente encontrou esse juiz X. Et les gens là sont partis chez les juges là et l'ont tué. Os rebeldes, então, foram na casa desse juiz e mataram ele. Et les gens, ils ont écrit la lettre et dit que c'est mon propre famille, moi, ma maman et mes petits frères qu'on a tué les juges. E os rebeldes também anunciaram ao governo que foi a minha própria família que matou aquele juiz. Et le lendemain, quand on est parti à la justice, E depois, no dia seguinte, então, quando a gente voltou até a justiça, et tout le monde a refusé de ne pas nous aider. todas as pessoas se recusaram de nos ajudar. Ils ont dit que c'est moi, on a tué les juges. Eles falaram que foram nós que atacamos o juiz. Et on nous a dit on va nous prendre et nous mettre dans les prisons. E que vai pegar todos nós e a gente vai para a prisão. Et on nous a dit nous sommes des innocents, on ne sait pas ça, on ne sait pas comment. E a gente dizia, nós somos inocentes, a gente não sabe disso. Ils ont refusé. Eles recusaram.
Alors on était obligé de quitter les provinces pour aller dans notre province, là où on avait une maison là-bas. Então a gente foi obrigado a sair da nossa província para uma outra província. Et quand on avait arrivé dans parce que mon papa avait une maison dans l'autre province, Meu pai tinha uma casa numa outra província et il y avait la nuit, quand on dormait, e na noite quando a gente dormia então nessa nova casa, dans la nuit, les gens là, je ne sais pas si c'est les voisins, là, ça appelait, les mêmes rebelles sont venus. a gente não sabe como eles descobriram, mas os mesmos rebeldes que atacaram nossa casa em outra província atacaram essa nova casa. Ils ont bloqué la porte par derrière Eles bloquearam as portas pela parte de fora et ils ont pris le pétrole, gaz, e eles botaram gasolina ils ont mis le feu dans la maison. e botaram fogo na casa. On était là dans la maison A gente estava na casa et j'ai commencé à sentir ça fait très chaud. e a gente começou a sentir um calor Alors je me suis demandé qu'est-ce qui se passe e ici. eu comecei a tentar entender o que está acontecendo aqui. J'étais obligé de courir, de voir qu'est-ce qui se passe parce que c'était le grand. E eu corri para entender o que estava acontecendo Et j'ai rencontré partout il y a du feu. Et e eu encontrei ferro em tudo. j'étais obligé d'aller voir les enfants dans les chambres, maman pour les réveiller, pour voir comment on va se sortir de cette E eu maison. acordei todos os meus irmãos e a minha mãe para a gente ver como fugir daquela casa. On avait trouvé, on a une fenêtre, là on avait détruit les fenêtres pour sortir. Tinha uma janela que a gente conseguiu destruir para sair Et on avait passé par e a gente passou por essa janela. Et après on avait continué. E depois a gente continuou. Ma mère m'avait dit on doit continuer. J'avais demandé où. Minha mãe dizia, a gente tem que continuar. E eu perguntava para ela, mas para onde? Il m'a dit que on part, on ne sait pas où on part seulement. E ela dizia, a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora, a gente só vai embora. Il dit on doit quitter ce pays parce que c'est très dangereux, on doit mourir ici. A gente precisa fugir desse país porque está muito perigoso, a gente vai morrer aqui. Et là on a commencé à on a commencé à courir. E foi assim que a gente começou a correr. On passait dans notre pays, on ne savait pas si on a passé dans ce pays parce que c'était dans les forêts. A gente passou em países que a gente nem sabe qual, a gente não sabia onde a gente estava, porque era dentro da floresta. Et la forêt là était très grande. E a floresta é grande. On a rencontré beaucoup de choses très dangereuses. A gente encontrou muitas coisas perigosas, Mais grâce à Dieu, on avait vu le chemin pour continuer. mas graças a Deus a gente encontrou um caminho para continuar. Alors, on avait passé au Rwanda A gente passou na Ruanda et on avait arrivé au Burundi. e chegamos no Burundi. Burundi, c'est notre pays. Burundi é um outro país. Et le pays là, c'est là où la fraternité sont amenés les enfants. E esse país é o que hoje a fraternidade trouxe as crianças que estavam no Congo para esse país chamado Burundi. Le pays de Burundi, c'est un pays qui est calme O país de Burundi é um país mais calmo et sécurité là. e tem segurança. Alors, on avait arrivé dans ce pays dans un orphelinat. Então a gente chegou nesse país num orfanato. Dans cet orphelinat, on avait resté pendant 3 jours. Nesse orfanato a gente ficou por 3 dias. J'ai remercié chaque jour parce qu'ils nous ont bien accueillis, on nous a donné la nourriture. A gente foi bem recebido, a gente comeu. Et après, les mêmes gens, on a assis ensemble pour entrer en train de manger avec les enfants. Quando a gente estava comendo junto com as crianças, Les mêmes gens étaient venus par la porte de derrière. as mesmas pessoas estavam nos seguindo e nos encontraram lá. Ils ont tué toutes les personnes qui travaillaient pour donner les enfants là. E eles mataram todo mundo que estava no orfanato. Même les enfants qui étaient là. Mesmo as crianças, trabalhadores. Alors, moi et ma famille, avec notre famille, on était dans l'autre partie pour entrer manger. Eu e minha família, a gente estava numa outra área do orfanato. Et un chauffeur qui conduisait les tracks pour amener la nourriture pour les enfants nous a pris, nous a mis dans les tracks. O motorista que era responsável de trazer o alimento para o orfanato botou a gente dentro do caminhão e saiu com a gente, eu e meus irmãos. On avait continué dans la forêt comme ça. E assim a gente continuou pela floresta. On avait arrivé quelque part. A gente chegou numa outra área. Les enfants commençaient à demander la nourriture, de l'eau à boire. As crianças queriam comida, queriam água. Alors ma maman m'a dit d'aller voir si on peut trouver quelque chose à manger. A minha mãe pediu que eu saísse para buscar água para comer. Après, quand on avait vu la rivière, alors on cherchait quelque chose pour prendre, pour amener de Eu saí com a minha mãe, a gente encontrou um rio e a gente foi lá tentar buscar água.
Ma maman a vu les mêmes personnes en train de venir. A minha mãe viu aquelas pessoas vindo atrás de nós. Il m'a dit, les gens là courent encore. Ela me disse, as pessoas estão vindo, aqueles rebeldes estão vindo. Elle m'a dit, on doit courir. A gente precisa correr. Et on a commencé à courir avec E ma a maman gente começou a correr, eu e minha pour mãe, aller sauver les enfants para encontrar as crianças, os meus irmãos, et les mettre dans les bonnes places. e buscar um local seguro. Mais malchance, Mas o que aconteceu? ma maman a piétiné un grand arbre qui avait entré ici et sorti par A ici. minha mãe pisou numa árvore que a madeira da árvore entrou no pé, saiu na frente, entrou na sola e saiu por cima. Alors, pour elle et pour continuer, c'était très. Elle ne peut pas bouger parce qu'elle est dans l'arbre. Ela estava presa naquele tronco. Elle m'a dit seulement de continuer à aller prendre soin des enfants, de les cacher quelque part. E naquele momento ela pediu para eu deixar ela e ir atrás dos meus irmãos para protegê-los. Et je l'avais dit, je ne peux pas te laisser ici. Si je te laisse ici, comment ça va? Comment on va vivre? E eu falei para ela, eu não posso te deixar aqui, como é que a gente vai viver sem você? Et elle m'avait dit, on a déjà perdu le papa. Et j'ai déjà fait beaucoup de choses. E ela me disse, a gente já perdeu o seu pai e eu já vivi muitas coisas. Tu restes, tu dois aller protéger tes frères. Você tem que ir proteger seus irmãos. J'ai dit, je ne peux pas te laisser E eu ici. dizia que eu não podia te deixar, eu não posso te deixar. Et les gens là venaient avec les armes. E cada vez mais as pessoas os rebeldes iam se aproximando. Alors ma maman m'a commencé à me pousser de E a minha mãe sortir começou là. a me empurrar. Et j'étais obligé de partir. E eu fui obrigada a partir. J'ai rencontré mes frères, j'ai couru avec eux quelque part. Eu encontrei meus irmãos e eu corri com eles para uma outra área. Je les ai cachés. Eu escondi eles. Alors quand j'ai retourné pour voir si je peux récupérer ma maman, E quando eu retornei para tentar recuperar a minha mãe, j'ai trouvé, on l'a déjà tiré là-bas. eu encontrei ela morta. Et les gens là sont avec elle, je ne sais pas s'ils ont coupé le ventre. Eu vi que ela estava sangrando muito, eu não sei se eles cortaram ela ou o que aconteceu. J'ai commencé à pleurer beaucoup. E eu só chorava muito. C'était grave le jour-là. Foi muito, muito difícil aquele dia. Alors, j'étais avec mon petit frère, il m'avait dit, je lui avais dit, je dois aller se battre avec les gens là, comment il peut détruire ma famille comme ça? E a minha primeira reação foi falar para meu irmão, a gente tem que encontrar essas pessoas e bater nelas ou fazer alguma coisa, elas mataram a minha mãe. Et mon petit frère m'avait dit, non, si tu pars là-bas, on doit te tuer. E o meu irmão falou para mim, se a gente for lá, eles vão nos matar. Et notre espoir maintenant, c'est vous. E o irmão mais novo então falou para ele que a única esperança agora é você, como mais velho. Alors, j'étais obligé de l'écouter Então naquele momento eu escutei o que ele disse. pour continuer avec les E eu autres frères. continuei com os outros irmãos pequenos. J'avais une petite fille qui s'appelle Sheila. Eu tenho uma Elle pequena irmã que era pequenininha de 2 e 3 anos, chamada Sheila. était très pédale pour elle, pour marcher. Les Ela não jambes, podia nem les andar, grâces. os joelhos dela já estavam inchados. Mais j'étais obligé de le porter ici. Então eu carreguei ela por todo o trajeto. Alors on avait arrivé à une église, un prêtre A gente chegou numa igreja nous a donné quelque chose à manger e um padre deu a gente comida. et nous a dit de traverser dans certaines forêts pour arriver dans le village, quelques villages. E disse pra gente atravessar essa floresta seguida que a gente chegar numa certa comunidade. Et on avait traversé la forêt, on avait arrivé dans le pays qu'on appelle Tanzanie. Nós chegamos no país então chamado Tanzânia. Les Tanzanie, quand on avait arrivé en Tanzanie, Quando chegamos na Tanzânia, on ne savait pas où aller. não sabíamos o que fazer. Alors les gens, je ne sais pas qui avait appelé la police, As pessoas chamaram então a polícia. et la police était arrivée là-bas. A polícia nos encontrou On nous a demandé, où est les documents? Comment vous êtes ici sans les documents? e pediram pra gente nossos documentos e perguntaram como que vocês conseguiram entrar aqui na Tanzânia sem documentos. On nous a dit que les lois de Tanzanie disent si quelqu'un entre dans la Tanzanie sans les documents, il doit rentrer à la maison ou bien on le ferme dans la prison. E aí eles falaram pra gente que qualquer pessoa que entra na Tanzânia sem documento precisa retornar ao seu país de origem. Alors on avait dit, au lieu de rentrer là-bas, c'est mieux de nous tuer ici. E aí a resposta que a gente deu pra eles foi, ao invés de nos retornar pro nosso país, é melhor você matar a gente agora mesmo. Parce que c'est très dangereux dans notre pays. Porque o nosso país já era muito perigoso. Et les policiers n'ont pas compris, ils nous ont pris pour nous amener en prison. E a polícia não nos escutou e nos colocou na prisão.
On avait resté dans la prison, on nous battait chaque jour. Si j'ai 17 ans, on va me battre 17 fois, on va me taper 17 fois. E a gente foi então preso e eles faziam o seguinte, eles iam pela idade. Então, se você tinha 17 anos, eles batiam 17 vezes, todos os dias. Se tinha 15 anos, 15 vezes, 2 anos, 2 vezes, todos os dias em que a gente esteve na prisão. C'était dur là, les jours là. Foi muito duro tudo isso. Alors, on avait amené sécurité la nuit Veio uma polícia da noite qui m'avait demandé qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi vous êtes en prison avec les petits enfants comme que ça. perguntou por que essa família está aqui com crianças tão pequenas. Je lui avais commencé à lui raconter qu'est-ce qui s'est passé. E eu expliquei para ele o que aconteceu conosco. Mais il m'a dit ça c'est terrible, comment vous mettre ici au lieu de vous protéger. E aí ele falou, como é que colocaram vocês aqui ao invés de protegê-los? Alors il m'a dit je vais, parce qu'on a appelé les voitures pour vous prendre de mes examens, vous renvoyer encore au Congo. A gente chamou um carro que vai levar vocês de volta ao Congo. Il m'a dit demain on vous allez rentrer au Congo. Ele disse amanhã vocês retornam ao Congo. Je lui avais demandé comment tu peux nous aider pour sortir d'ici. E eu perguntei para ele como é que você pode nos ajudar a sair daqui. Parce qu'on doit nous tirer sur rentrer. Porque se a gente chegar no Congo a gente vai morrer. Il m'a dit la loi de Tanzanie dit. Ele disse que a lei da Tanzânia diz: Si quelqu'un de la sécurité ouvre pour le prisonnier, se alguém da polícia abrir por um prisioneiro, il sera condamné 15 ans. ele será condenado a 15 anos. Il m'a dit, Ele me disse: je vais sacrifier ma vie. eu vou sacrificar a minha vida Que vous les enfants, que vous puissiez continuer votre chemin. para que você e seus irmãos possam continuar seu caminho. Parce que je suis parent. Porque eu sou um pai. Je vois les douleurs que vous êtes en train de passer. Eu sinto a dor que vocês estão sentindo Si agora. c'était mes enfants, je pourrais avoir beaucoup de douleurs. Eu pensei, ele falou, poderia ser meus filhos. Alors, il avait ouvert la porte la nuit. Ele abriu a porta então e a gente saiu na noite. Il nous a envoyé quelqu'un qui voulait nous aider. Ele nos enviou uma pessoa que poderia nos ajudar. Et la personne nous a amenés à une rivière comme ça. E a pessoa nos trouxe então para um rio. Et cette rivière, il y a beaucoup de crocodiles dedans. E era um rio com muitos crocodilos. Et c'est uniquement chemin qu'on peut passer pour traverser. E esse é o único caminho para atravessar da Tanzânia para o Malawi sem ser pego. On n'avait pas de choix. A gente não tinha outra escolha. Alors je lui ai demandé comment on va traverser ici. Então eu perguntei para ele como que a gente vai atravessar esse rio. Il m'a dit que je vais partir de ce côté là-bas. Eu vou até uma outra área do rio. Et voir comment si je peux distraire les crocodiles. Eu vou ver como distrair os crocodilos. Et un à un, on peut commencer à E passer. cada de vocês vai passando um por um. Les garçons ont commencé à distraire les crocodiles. Então ele foi até a outra área para chamar a atenção dos crocodilos. Quand les crocodiles gardent à ce côté, Quando os crocodilos foram então para aquele lado, un de nous passe. cada de nós ia passando. Alors, ça nous a pris toute la journée pour passer cette rivière. Só que demorou um dia inteiro para nossa família inteira passar no rio. Les petites filles, elles étaient petites et d'autres, pour traverser elles-mêmes, c'est très difficile. Os pequenos para atravessar estava muito difícil. Alors j'étais obligé de le mettre ici pour traverser. Então eu fui atravessando com um e um. Parce qu'il y avait beaucoup de l'eau et un peu de jeep. Era bem fundo. Grâce à Dieu, on a pu traverser. E graças a Deus a gente conseguiu atravessar todos nós. Après, on avait arrivé au Malawi. E assim a gente chega no Malawi, que vocês viram aqui. Et je ne savais pas que c'est là où nous sommes, le Malawi, c'est où, on ne savait pas. Eu nem sabia que eu estava no Malawi, eu nem sabia que existia o Malawi. On avait rencontré les gens de UNHCR. A gente encontrou as pessoas da Acnur. Ils nous ont envoyé une voiture pour nous amener dans le grand camp de réfugiés. Eles levam os refugiados e deixam eles no grande campo de refugiados, que é Dzaleka. Alors on était arrivé dans le camp de réfugiés. A gente chegou então no campo de refugiados. On ne savait pas personne, on savait seulement amené jeter là-bas. A gente não conhecia ninguém e eles quando deixam você de carro, eles deixam você lá e deixam você solto, você tem que se virar. Alors mes petits frères m'ont commencé à me demander ici c'est où? E aí meus irmãos perguntavam onde a gente está. Je dis je ne sais pas. E eu dizia, eu também não sei. On nous a seulement amenés ici. A gente só foi trazido aqui. Alors il y a quelqu'un qui m'avait dit E teve uma pessoa que me disse, ici personne ne donne pas une autre personne là où peut habiter ici parce que on n'a pas de maison, on n'a pas de chambre pour les visiter. aqui ninguém dá pra gente uma casa pra morar.
Il nous a dit, mais il y a quelque part qu'on appelle transit area. Mas tem um local que se chama área de trânsito. L'endroit là, c'est toutes les personnes qui n'ont pas de maison, ils habitent là. Naquela área de trânsito é um local onde todas as pessoas que não têm casa, elas dormem uma do lado da outra. Et dans cet endroit, il y a tout de mauvais dans ce monde. E nesse local é um local que você vai ver todo o sofrimento, as maiores dificuldades desse mundo. On avait souffert plus que qu'on avait souffert dans le chemin. A gente sofria mais até do que a gente sofreu no caminho. Pour manger, j'étais parti pour demander les gens dans Para le comida restaurant. eu tinha que pedir para pessoas. Je peux vendre des bouteilles de l'eau pour boire. Eu tentava pegar o plástico da água para tentar vender. On n'avait pas de matelas. A gente não tinha nem um colchão. On mettait seulement les, A gente só deitava no chão. et les cartons pour dormir comme ça. E Cartons. papelão. Et les chambres étaient sur 2 mètres sur un petit comme ça. E o quartinho não era um quarto, é uma separação. Eles separam por tecidos. Cada família é um tecido, então 2 centímetros, 2 metros para cada família. Et ma famille, on était 10 personnes dans la famille. Na minha família nós somos 8. Alors, pour dormir, Então a gente dormia todos nós dessa forma. alors on avait commencé à voir les problèmes. E a gente côtes. tinha problemas e problemas de pele. Et un jour, comme Dieu est grand, Dia, como Deus é grande, j'ai vu la Fraternité sans frontières venir là-bas pour visiter les gens. eu vi a Fraternidade Sem Fronteiras chegando para visitar as pessoas. Et quand ils sont arrivés dans cette petite chambre qu'on était, E quando ela chegou nessa área de trânsito, nesse quarto que eu estava, ils m'ont demandé, oh, qu'est-ce qui se passe ici? eles perguntaram: o que está acontecendo aqui com vocês? Alors, j'ai commencé à raconter qu'est-ce qui s'était passé. E eu contei para eles o que estava acontecendo. Ils ont dit, on doit faire quelque chose pour cette famille. E aí eles falaram para mim: a gente precisa fazer alguma coisa por vocês, Parce que c'est urgent. porque é uma urgência. On doit prendre soin des enfants, de la A vie des gente enfants. precisa cuidar dessas crianças. Même si on ne connaît pas cette famille, Mesmo se a gente não conhece vocês, leur douleur, c'est notre douleur. a dor que eles estão sentindo é também nossa dor. Et ils ont fait tout pour chercher quelqu'un qui peut faire la donation d'une petite maison pour nous. Eles fizeram de tudo para encontrar o recurso para construir uma casa para gente. Et après 3 mois, on nous a donné un cadeau E de depois maison. de 3 meses a gente ganhou uma casa. Les jours-là, je me sentais comme si c'est un ange qui vient. Naquele dia eu senti que era um anjo que estava chegando para mim. Je me suis senti c'est quelqu'un qui vient de nous ouvrir la porte, de nous dire respirez. Eu sentia que naquele momento era como se alguém abrisse a porta e eu pudesse respirar de novo. Alors, je ne savais pas comment dire merci. Eu não sabia nem como dizer obrigado, Parce que le merci, c'était infiniment, beaucoup de merci. porque eu teria que dizer um obrigado infinito. Mais ce que j'ai promis à Dieu, Mas o que eu prometi a Deus, je dois aussi être part de cette organisation, eu prometi a Deus que eu teria que ser parte dessa organização. même si je n'ai rien. Mesmo se eu não tiver nada, Je vais donner ma force, eu preciso dar a minha força. je peux donner mon idée Eu posso dar as minhas ideias et mon cœur e o meu coração. et aider plus qu'on m'avait aidé. E ajudar mais do que eu fui ajudado. Et comme Dieu est grand, E como Deus é grande, il m'avait accepté comme leur fils, eles nos aceitaram como seus próprios filhos. il m'avait accueilli, Me acolheram, il m'avait donné l'opportunité d'avoir la responsabilité me deram a oportunidade de ter maiores responsabilidades, de coordonner le projet de Maman du Camp de coordenar esse projeto das mães do campo. et de 400-500 mamans, Mais de 450, 500 mães. même si je n'avais pas cette capacité de le faire, Mesmo se eu não tinha ainda essa capacidade, mais il m'avait fait coup de pouce pour moi pour avancer. mas eles me deram uma mão para que eu pudesse avançar. Et ça, ce n'est pas tout. E isso não é tudo. Il m'avait envoyé même
On m'avait donné aussi l'opportunité d'aller étudier au Brésil Eles me deram a oportunidade de ir até o Brasil estudar l'agriculture et le pêche. a agricultura e a produção de peixes. Ouais, comme tu es grand, Vejam como Deus é grande. des choses que je ne m'attendais jamais dans la vie. Coisas que eu nunca imaginava poder viver na minha vida. Même toutes les choses que j'ai perdues dans le passé, Mesmo tudo que eu já perdi no passado, toutes les choses que j'ai passées au passé, tudo que eu já passei no meu passado, j'ai oublié une seule chose. hã? J'avais oublié les eu esqueci por alguns dias, parce que je me sentais dans la famille. porque eu me senti parte de uma família. Je ne sais pas, tous les jours je dis merci, merci, mais avec grande gratitude pour Dieu. E cada dia eu digo muito obrigada a Deus, porque eu tenho uma grande gratidão. Et le but est pour moi pour aller étudier l'agriculture et le pêche au Brésil. E a oportunidade de ter ido ao Brasil, de estudar agricultura e peixes, C'était une grande opportunité pour moi. Ça m'avait changé beaucoup ma vie. isso mudou muito minha vida. J'ai appris à parler portugais Eu aprendi a falar um pouco de português. et je me suis intégré aussi dans la culture brésilienne. Eu me integrei na cultura brasileira Je me sens aussi comme brésilien. e eu me sinto também brasileira. Le grand objectif, c'était d'aller apprendre pour venir pour aider ma communauté au camp des Alecas pour qu'ils puissent aussi avoir cette opportunité d'apprendre. E o grande objetivo dessa ida ao Brasil foi aprender para que eu retornasse com conhecimento para o projeto de Dzaleca. Et pour un jour qu'ils puissent dépendre à eux-mêmes. Para que os meus irmãos possam depender deles mesmos também. We never know. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Et après, j'ai encore l'autre opportunité E aí depois eu recebi uma nova oportunidade de venir ici aux États-Unis. de vir para os Estados Unidos. Ils m'ont soutenu dans tout. Eles me ajudaram em tudo. J'ai venu comme étudiant à Student Visa. Eu vim como estudante Et aujourd'hui, je suis ici devant vous comme worker. e agora eu já tenho permissão de trabalho. La fraternité, sa frontière a fait tout que je puisse être un homme dans la vie. A fraternidade fez tudo para que eu me tornasse um homem nessa vida. Et je dois aussi remercier Maman Louisa. E eu agradeço também a mamãe Luísa. J'habite avec Eu moro com ela. Elle m'aide aussi à s'intégrer dans la communauté et faire le travail de la communauté. Ela me ajuda a integrar na comunidade, Et travailler avec les homeless people. de trabalhar, me dá a oportunidade de trabalhar com os moradores de rua. Je me sens à l'aise avec ça, je me sens aussi, je contribue quelque chose. E eu sinto que dessa forma eu estou colaborando. Et c'est beaucoup de gratitude que j'ai avec tout le monde. É muita gratidão que eu tenho por todo mundo. Je crois que je vais terminer. Eu acredito que eu vou parar por Et aqui. je dis merci pour tout le monde. Mas eu agradeço a todos vocês que me ajudam. Mon histoire, ce n'est pas spécial parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi. A minha história não é especial, são muitas histórias como a minha. Je crois que toutes les personnes qui passent dans cette situation, E eu acredito que todas as pessoas que passam por situações como essa, ils seront aussi à sentir la même chose que je viens de commencer à sentir maintenant. um dia elas vão sentir isso que eu estou sentindo hoje. La paix, A paz, amour, amor, acolhimento toutes les choses qui sont bonnes pour moi. e todas as coisas que são boas para mim, que eu sinto. Et je peux demander, E se eu posso pedir alguma coisa, un jour dans la vie, um dia na vida, si tu te sens ton cœur t'envoie de faire quelque chose pour une autre personne que tu ne connais pas, se você sente no seu coração que você quer fazer alguma coisa para uma pessoa que você não conhece, n'hésitez pas. não hesite em fazer. Parce que tu vas contribuer à une grande chose dans la vie de cette personne. Porque você vai contribuir de uma forma tão grande na vida dessa pessoa. Même si c'est un stylo peine, Mesmo se você vai dar uma caneta a uma pessoa, tu vas l'aider pour mieux écrire. você vai ajudar que ela escreva. Même si c'est
petit choses que toi tu négliges. Mesmo se seja uma coisa pequena que você até Isso, obrigada. Pour moi, pour lui, pour elle, c'est une grande chose. Para mim, para ele, é uma coisa muito grande. N'hésitez pas Não hesitem. à follow your heart. No seu coração. Thank you so much. God bless you. Você vai falar mais alguma coisa? I forget one thing. It's very Eu important. esqueci só uma coisa que é muito importante. I would like to. Je voudrais présenter mes parents. Última coisa. Oui, je vais présenter. J'ai l'honneur d'avoir les deux parents. Papa Wagner et Maman Ele Clarissa. quer apresentar os pais, Papa Wagner e Mamãe Clarissa. Dans ma vie, Na minha vida, ils sont très importants pour moi. eles são muito importantes para mim. Parce que j'étais seul, mais je ne suis pas seul maintenant. Porque eu era sozinho, mas hoje eu não sou sozinho. J'étais seul papa quand mon papa n'était pas là. Eu tinha só um pai quando meu pai não estava lá. Je suis devenu deuxième papa. Eu tinha só um pai, agora eu tenho dois. Parce qu'il est là, je suis là. Porque ele tá lá, ele tá aqui. Et quand ma maman était partie, E quando a minha mãe partiu, elle était venue, ela chegou elle a pris cette place-là. e ela entrou nessa parte, nesse lugar também. Et moi, je me suis senti relax. E eu me senti tão relaxada. So, merci beaucoup pour tout Muito obrigada por tudo. Ela vai contar agora, eu pedi para ela contar a parte da mediunidade nesse processo. Como não existe coincidência, né? O Jojo chegou na nossa casa e então hoje ele está aqui e os irmãos dele, os 7 irmãos, moram com a gente, comigo e com o Wagner lá no Malawi. E ele chegou lá em casa e ele veio todo preocupado contar pra gente que ele via espíritos. E aí quando ele viu que a gente estava achando que legal, Jojo, ele até se assustou, porque na África existe um grande tabu hoje em dia sobre isso, né? E aí ele falou que um dia ele viu a mãe dele veio visitá-lo e disse para eles que agora ela podia seguir em paz, porque eles tinham encontrado uma família que cuidava deles, que amava eles, e que até então, até naquele momento, ela tinha acompanhado eles para cuidar deles e ficar perto deles, mas que agora que eles estavam em paz e acolhidos por uma família de amor, ela podia seguir o caminho dela. Então é muito lindo, são tantas histórias do Jojo especiais em relação a isso, mas pra gente é uma grande oportunidade, a gente sente que a gente já está conectado não só dessa vida, mas de muitas anteriores, e hoje a gente tem a oportunidade de ter todos os irmãos do Jojo que moram com a gente já há 3 anos, então a gente é uma família, nós e nossos 14 filhos. Eu não sei nem o que falar. Olha, quem quiser tem lenço aqui, tá? Tá todo mundo precisando de lenço aqui. Eu já tava chegando com a minha camisa. A gente vai chamar a Luiz agora. O Joca vai vir? Joca, vem cá. Tá todo mundo com tempo ainda? Tá? Isso. No one wants to go without hearing from you. So they want to hear you as well.
Ok? Fraternidade! Fraternidade! Okay. Man, it's you can hear what my brother just came to say. It's breathtaking. It sounds. Vocês escutaram o que o meu irmão acabou de It dizer. sounds sad. Sounds crazy. Parece tão triste e tão doido, But it's real. mas é real. People are going through crazy situations As pessoas estão vivendo situações muito loucas. because of people that are so greedy. Greedy, I don't know. Maybe someone who speaks better English than People that are so greedy, selfish. é egoísta. Yeah. So this kind of thing has been happening a lot. E isso vem sendo tão vem acontecendo muito. Yes. Even myself. Até para mim mesmo. For me, it's been something close to what happened to him, but him is Como much aconteceu com worse. ele, mas para ele é pior. Because I didn't go through that, but it was Eu não more. passei por isso. My dad was into politics. Mas meu pai também era político. Yeah, and then one time there was changing power in my country. E uma vez teve uma mudança de poder no meu And then país. because they were the ones in power, then they E left. porque aqueles que estavam no poder So saíram, they started persecuting me. eles começaram a perseguir os outros. So they started persecuting my dad. He was Então perseguiram arrested. meu pai, ele foi preso. And then before he got arrested, they E came to my antes dele place. ser preso, eles foram para minha casa. They tortured us before they Eles nos took him. torturaram antes de levá-lo para a And then prisão. they took him, and where they took him, they poisoned him. Eles levaram para a prisão. And after that, they started coming to persecute us. E aí começaram a perseguir eles. And then we had to find a way to leave. E aí tivemos que fugir. And then from my dad's connection, my mom knew some Através das people. conexões dos meus pais, And da minha then mãe, there, so we were lucky. We got people that helped us to leave and went to as Malawi. pessoas que nos ajudaram e a gente fugiu para o Malawi. I don't want to go long. Eu não quero me demorar. I just want to say thank you for everybody Eu quero agradecer a todos who takes the time when you don't know somebody, de ter tomado um tempo para ajudar alguém. you come in their life to help. Você entra na sua vida I para just want to ajudar. encourage everybody Eu quero encorajar a todos. to be able to do like what Ser Papa capaz de Wagner fazer and Mama alguma Clarissa coisa como o is Papai doing. Wagner ou a Mamãe Corsa Because we have a lot more people. Like I was in Bukavu last para year. que mais pessoas como eu. I saw people that are going through difficult Eu já vi times. pessoas que passaram I saw the kids that dificuldades, you saw over here. crianças como aqui nas fotos. But because of you guys Só que here vocês aqui, giving $1 or $2, ou dois it is dólares, really helping a lot está back in ajudando Bukavu. bastante lá no meu país. So yeah, I just want to encourage you Então, guys quero to do something. encorajar todos a fazer You alguma can do coisa. something for the people Você even pode if you ajudar don't know alguém, them. até se você não os conhece. Yeah, I just want to thank Papa Eu Wagner queria for the agradecer word. de novo, I papai. want to thank Mama Clarissa for the Minha work. mamãe, I pelo want to seu thank trabalho. everybody, all the sponsors E todos os that advogados are que working ajudam day and night to help families dia e noite in refugees. as famílias do Because as I refugiado. said in my song, Porque como eu disse na minha to música, be a refugee ser um refugiado is not a não é choice. uma escolha. Nobody wakes up one Ninguém morning acorda um dia e and pensa just say, assim, I want to be a eu refugee. quero ser um refugiado. People have had their lives. As pessoas têm as suas vidas, People went to school in vão my para a country. escola, no seu trabalho. But then when you find these selfish people, they start attacking Mas because they quando want to pessoas take what you have. egoístas começam a te atacar para tomar You aquilo que find você someone tem, becoming miserable. você fica na miséria. And they had a life before. E você não tem mais a sua vida. Now they have to go in a refugee camp. Aí eles têm que ir para um campo de They have to go refugiados. through a lot of hell Tem que passar pelo inferno. because someone else Porque alguém he is not willing to see them happy. não quer vê-los felizes. But with fraternity, without borders, Mas com a fraternidade sem that's what fronteiras, he's teaching us to love é one isso que another. eles nos ensinam. We should be Amar able uns to com os care for one outros, another. tomar conta uns There dos is outros. nothing that you can do Não é nada. to hurt other people for you to be happy. Você não precisa de prejudicar alguém para ser feliz. We should always care for one A another. gente deve sempre cuidar um dos It's outros. very important. I see the work that is done
in Malawi, Eu vejo o trabalho de a lot of Malawi people are benefiting e muitas pessoas estão se beneficiando from the work that you guys are doing. do trabalho que vocês fazem. So don't give up. Não desista, Always support sempre and do something ajude, faça for the algo vulnerable people para as pessoas around the vulneráveis world. que estão lá na África. Thank you so much. Muito obrigado. E agora a gente está chegando ao final, mas antes disso a gente vai receber a nossa querida Luísa, a mamãe Luísa, também, não é? Para finalizar com a gente. A gente agradece a todos, mas antes de nós darmos as nossas palavras finais, Luísa, a mamãe Luísa, eu venho conversando com a Luísa já há semanas para a gente organizar esse evento. E hoje, quando eu cheguei, eu sou o Marconi, então, amigo íntimo do WhatsApp, para a gente coordenar como é que seria esse evento todo. Luísa, bem-vinda. Muito obrigada, gente. E é interessante, deixa eu subir aqui. É interessante porque a fraternidade faz isso, né? Eu converso com várias pessoas aqui que eu não conheço pessoalmente, mas eu já sinto dentro de mim que somos amigos assim, íntimos. E é muito comum entre a fraternidade a gente encontrar uma nova família, porque se tornam famílias. Eu fui chamada para falar aqui, mas antes disso, quem aqui já participou de alguma caravana para a África? A Érica, vocês podem vir aqui um pouquinho? Porque eu gostaria de poder falar para vocês sobre esse chamado do coração, essa oportunidade que a gente tem sobre as caravanas. Não foi nada programado, tá? Tá um momento aqui super... Eu só vou fazer algumas perguntas, fiquem tranquilos. A caravana, normalmente, é um momento assim, primeiro vem um chamado, a pessoa já se torna caravaneiro antes de ir para lá, ela já se conecta com a causa, se conecta com a missão, né? Já teve ali um coração sendo chamado, falando que quer ir para a África, vou levar, já vou falar isso aqui alto para a gente manter o compromisso. O Andrei faz muito isso com a gente, né? Ele já joga assim, ó, então eu vou com a Priscila, do Haroldo, vamos juntos, vamos todos lá. Bom, mas tem esse chamado e é algo que normalmente transforma a nossa vida. Quando a gente vai lá, no ano passado eu fui coordenadora de uma caravana para Moçambique e fomos mães e filhas. Então foram várias mães com as suas adolescentes, eu já vou perguntar para vocês também. E quando voltamos, essas adolescentes estavam tão mudadas que as mães de outras amigas falaram: a minha filha vai com vocês no ano que vem. Não tinha nem caravana programada, porque elas voltaram com um valor à vida. Lá em Moçambique, a gente foi para uma região chamada Chiqualaquala, que é muito pobre, e eles não tinham nem água. E lá essas mulheres tinham que andar cerca de uns 3 quilômetros para cavar no leito de um rio seco, para cavar e ao final conseguir pegar um pouco de água. Essa é a água que eles usavam para cozinhar, usavam para tomar banho, para beber. Era uma água lamacenta, né? Uma água do leito do rio. E essas adolescentes vendo isso, eu lembro que todo no final da caravana, no final do dia, a gente se reúne para poder conversar sobre o que aconteceu durante o dia. E essas adolescentes, eu ouvi de todas elas, ela falando assim: eu não consegui ficar muito tempo no banho. Eu estou emocionada, desculpa. Porque a facilidade da gente abrir o chuveiro e cair água, depois que a gente viu tudo aquilo que elas estavam vivendo, que elas tinham que andar depois com galões pesados para poder alimentar seus filhos, para poder, sabe? Então assim, são tantas coisas, nos mínimos detalhes que a gente volta transformando. Eu acho que para mim, no meu caso, foi um favor que eu fiz para mim mesma, para eu poder aprender a enxergar o outro muito além do que as aparências mostram, sabe? Assim, muito além. Então, eu gostaria de saber de vocês aqui, como...
foi só eu que fiquei emocionada, chorei, porque a gente lembra do que a gente viu. Vocês podem contar um pouquinho da experiência de vocês? Você foi para Burundi, né? Para esse novo local aí do órfãos do Congo, e a Érica foi para o Malawi. Quem quer falar primeiro? Olá, meu nome é Solange. Eu sempre sonhei em fazer alguma coisa na África, mas eu só sonhava. Eu não tomava ação. Então eu conheci a fraternidade no céu, no Congresso Espírita de Uberlândia, e lá eu tive o contato com a Giovana. E eu peguei o telefone dela e falei, ok, eu vou para Malawi. Chegar em Boston, eu vou me organizar e vou para Malawi. E aí eu fiquei 2 meses no Brasil. Quando eu voltei, eu tinha acabado de chegar, tipo assim, 3 dias, eu entrei em contato com a Luísa, com todo mundo que era responsável aqui em Boston, em Nova York. E 3 dias depois, o chamado chegou. A Angelica me ligou, falou, Solange, você quer ir à África? Eu falei, eu acabei de chegar do Brasil, tem tanta coisa para fazer, me dá 1 segundo para pensar, eu vou. Aí eu falei, depois eu organizo. Bom, a minha chegada, é impossível você chegar, e olha que todo mundo falou que lá é o céu, Burundi é o céu. É impossível você chegar e você não cair em lágrimas, porque você recebe tanto amor, eles te abraçam, eles te beijam, e você fala, meu Deus, de onde que vem tudo isso? Eu não estou dando nada, não estou trazendo nada para eles, é só um abraço. Eles te chegam, te pegam. E assim, os 2 primeiros dias eu só chorava. Eu falei, Solange, stand-up, você não veio aqui para chorar, você veio aqui para fazer alguma coisa. E aí nós começamos a interagir. E assim, o que eu vi em meio a tanta miséria, tanta fome, não com as crianças da fraternidade, mas nós fomos aos campos de refugiados. É algo assim, marca a vida da gente. Assim, em meio a tanta miséria, você vê tanta felicidade, é onde você vê Jesus. Eu via Jesus em cada um deles, porque não tinha motivo nenhum. Eles estavam com fome, eles estavam sujos, sem tomar banho, eles não sabiam que horas que eles iam comer, se eles iam comer. Se chegasse alguém para dar comida, eles não tem lugar para dormir, não tem nada, gente, não tem absolutamente nada. E a gente reclama, e aí vem tudo na sua cabeça, sabe? Reclama disso, reclama daquilo, não come glúten, não come açúcar, não come isso. Acabou tudo isso. Mas a sensação que eu tive foi, eu fiquei muito triste, eu fiquei desolada, mas eu tive muita esperança, porque eu falei, bom, eu tenho, e tive um senso de responsabilidade, assim, é claro que a gente não vai mudar o mundo, é lógico, isso não é o nosso pensamento, mas assim, a gente pode fazer alguma coisa. Então eu falei, eu vou fazer alguma coisa já, eu não vou esperar aposentar para fazer alguma coisa. Então assim, esse senso de responsabilidade eu trouxe comigo, e claro, fiz muitos amigos, a gente se comunica até hoje, a gente tem um grupo, nós, com NONS, nós em Burundi, e eu fiz muitas amizades lá. Mas o que eu falo para cada um de vocês, se vocês não tiveram a chance ainda de ir, vocês têm que ir lá primeiro para conhecer esse trabalho espetacular que a Fraternidade Sem Fronteira vem fazendo. É algo transformador na vida de muitos. Sozinha eu não faço nada, ninguém faz nada, a gente vai muito devagar. Mas quando a gente se une, a gente pode transformar muitas vidas. E o que eu vi lá foram muitas vidas transformadas, porque uma ou outra pessoa se uniu e aí vai falando, e eu sou faladeira, né? Então assim, eu cheguei botando fogo, fiz vídeo, botando internet, fui chamando todo mundo para padrinhar, porque $20 não é absolutamente nada para ninguém. E a gente, sabe, trata o cachorro como se fosse humano. O cachorro não é humano, o cachorro não precisa do tratamento que a gente dá em casa. Então assim, muita coisa mudou. E é isso, eu convido para cada um, assim, do fundo do meu coração, assim como a minha vida transformou, eu tenho certeza que a sua vida vai transformar para melhor, assim, você vai se tornar um ser humano muito melhor. Se você já é bom, você vai ficar excelente, porque a África transforma a gente, a felicidade que eles passam para a gente é algo assim, é Cristo vindo até nós, sabe, e fazendo, falando, vem cá, vem trabalhar com a gente, vem fazer uma coisa. Eu não vejo a hora do verão aqui acabar, para eu arrumar minhas malinhas não, mochila, né, gente? Arrumar a mochila, comprar meu protetor de mosquito e se mandar para a África.
Bom, se eu não chorar até o final, vocês me dão salva de palmas, pelo amor de Deus. Bom, eu conheci o projeto através do Wernerson. Eu já morava aqui nos Estados Unidos. Ele foi fazer uma palestra no centro onde eu trabalho. E a partir daquele dia, eu falei, eu vou. E demorou muito tempo, por questões burocráticas. E eu consegui esse ano. Fui para Malawi conhecer o projeto e tudo que ela falou eu senti lá, né? Mas uma coisa que me deixou mais com o coração um pouco mais afetuoso, mais quentinho, é que eu podia, com pouca coisa, como ela disse, 20, 30, 50 dólares, fazer a diferença na vida de uma família inteira. Porque, como a Clarissa falou, as mães, elas são, através do projeto Mães do Campo, elas podem ter essa dignidade reestabelecida. E saber que um almoço meu aqui nos Estados Unidos pode fazer a vida de uma família inteira durante um mês, porque são 50 dólares, né? Então, eu sei que eu posso. É pouco para o que eu gostaria de fazer, mas é muito para uma família que, às vezes, através desses 50 dólares, pode se sustentar durante todo o mês. Então, para mim, foi um prazer, um privilégio, um gift mesmo, um presente, saber que eu posso fazer a diferença através de muito pouco esforço, né? Então, para mim, com certeza eu vou voltar, com certeza eu vou me empenhar muito mais aqui através dos projetos. Eu não sou daqui, eu sou de Nova York, então através dos projetos da Angelita, fazer com que essa informação, essa ideia da fraternidade se espalhe não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. É isso, gente. Compartilhar uma história que me veio agora no coração. Primeiro eu quero mostrar que temos esse livrinho também que foi escrita pela Lília, que morou lá no Malawi, ele está à venda também. Todo o valor das vendas dos livros eles vão para o projeto. A Lília também doou todos os valores. Também isso aqui não estava programado não, mas me veio ao coração. Na segunda vez que eu fui para o Malawi, eu já fui para o Malawi 3 vezes, já fui para Moçambique. Na segunda vez que eu fui para o Malawi, estávamos visitando a casa de uma mãe do campo, né? Uma mulher que, aliás, ela não era mãe do campo ainda, ela estava para ser acolhida. Nós estávamos lá para acolher. Ela já foi uma mãe do campo, só que os apadrinhamentos haviam diminuído. E ela estava para perder aquele apadrinhamento, ou seja, ela ia ter que voltar para o campo. Ela chorava, assim, imagina quem já viveu, já pôde experimentar um pouquinho do trabalho, de ter uma forma digna de alimentar os filhos, de repente ter que voltar. Porque elas acabam tendo que submeter à prostituição. Não é uma escolha, né? Realmente por uma necessidade. A Clarissa falou isso, mas um detalhe que eu acho muito difícil e que eu não lembro se você falou, acontece por 5, 10, 20 centavos. É muito pouco. É assim, e às vezes acontece ainda delas nem receberem. Elas fazem isso para alimentar os filhos, mas com isso geram novos filhos, e é um ciclo. Bom, então quando eu estava lá nessa casa dessa mãe, e a gente ia acolhê-la, mas havíamos várias pessoas, éramos um grupo grande de caravaneiros. E ela olhava para mim, entre várias pessoas ela olhava para mim o tempo inteiro e dizia, por favor, me ajuda a contar a sua história, a minha história para o mundo. E assim, ela já chegou a um ponto que parecia que ela já estava olhando para a alma, porque ela estava com o olhar fixo dentro de mim, como se não tivesse mais ninguém, e a casa estava cheia. E ela me ajuda a contar essa história para o mundo. E eu fiquei com aquele chamado assim, como que eu vou contar essa história para o mundo? Eu
Tenho, eu psicografei alguns livros, então eu tenho um contato grande com a editora Chico Xavier. Eu cheguei e contei essa história para ela e a editora, vamos publicar um livro sobre isso. Então eu vou só contar um pouquinho desse que nasceu, que é esse livro que está ali. Esse livro ele tem a aparência de um livro infantil, mas ele não é um livro infantil. Essa aparência de um livro infantil veio para que eu conseguisse contar a história. Então essa aqui é uma forma da gente compartilhar com outras pessoas, mostrando assim, olha essa causa aqui, conheça essa causa. Eu vou aqui, em menos de 2 minutos eu termino. Essa história toda foi narrada com as ilustrações que eu levei das imagens, as fotos que eu levei para o Malawi. O personagem principal não tem nem nome, porque é a história de quase todos os refugiados que vivem lá. Era uma vez uma família que tinha a sua casa. Uma criança que dormia na sua cama tinha os seus brinquedos. Um dia, o pai entra na casa dizendo que eles têm que sair dali, rápido. Ele não teve tempo de pegar e escolher muita coisa. Pegou um brinquedinho, pegou uma blusa e tiveram que sair. E assim caminharam por toda a noite. Porém, algumas pessoas chegaram e pegaram o pai, levaram o pai. A mãe ficou sozinha tendo que cuidar dessas crianças. Claro que nessa parte de levaram o pai foi uma forma minha de não precisar contar, deixar só subentendido o que aconteceu. A mãe ficou então com as 2 crianças, sozinhas, passando frio, fome, sede, caminhando durante muito tempo, cerca de meses, alguns até 6 meses, não é isso? Até que chegaram na área de trânsito no Malawi, onde que dividiam barracas da ONU com várias outras famílias. E ali, as crianças, eles não podiam sair, eles não podiam trabalhar, elas não podiam ir para a escola, eles não têm acesso à saúde e viviam ali como se fossem prisioneiros, sem poder sonhar com o futuro. As crianças, elas tinham muita vontade de aprender a ler e viver uma vida que elas já tinham experimentado antes. Mas eles tinham fome, sede, não tinham direito a esse sonho. E aí, essa é a cena, digamos, a mais bonita do livro, porque é a parte mais difícil que a ilustradora conseguiu colocar. Todas as noites, esse filho via sua mãe saindo, sem querer, para fazer algo que ela sabia que era difícil, mas que era através disso que ela conseguia alimentá-los. E aí, com isso, gerava mais filhos, mais bocas para alimentar. E eles sonhavam muito e oravam muito, porque eles têm uma fé imensa, imensa. Se a gente acha que tem fé, aquelas pessoas, a confiança delas em Deus, imensa. E eles oravam para que alguma coisa acontecesse. Até que um dia, um muzungo é um imigrante, né? Apareceu alguém com a camiseta da fraternidade. Está lá, representando o nosso Wagner naquela ilustração, para convidar essas mães, para convidar essa mãe do livro a participar do projeto. Claro que ela chorou de alegria, e então eles foram conhecer o projeto que está aqui. Quando chega, todos os dias pela manhã, não vou parar, não vou ficar lendo todo não, mas todos os dias pela manhã começa assim, com essa cena. Todos cantando, louvando, agradecendo. É um momento de alegria tão grande que muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu vou sair daqui para ver tristeza. Não, a gente vê alegria, a gente vê gratidão, a gente vê as pessoas olhando para nós como se dissesse assim, obrigada pelo que você faz. Porque a mídia não fala sobre o que eles vivem. Quem fala somos nós. Quando a gente volta, é essa oportunidade de estarmos aqui, de poder contar. E aí depois desse livro aqui, aí é só alegria. Porque aí mostra a criança conhecendo o projeto, sabendo que ela vai poder estudar, que ela vai poder ter direito a um futuro. As salas de aula, as imagens do jeito que são. Tendo acesso a computador, tem aquela malinha vermelha ali, tá cheia de laptop. Então quem tiver algum dia um laptop, um iPhone, um tablet que puder doar, leve, porque a gente está apresentando o mundo para eles.
Eles têm aula de informática, a gente tem essa escola para eles. Eles aprendem, como a Clarissa mostrou, no método montessoriano, enfim, acesso a esportes, as mães trabalhando com dignidade, sabendo porque lá no projeto eles comem, eles têm café da manhã, o almoço, eles têm refeição, eles não precisam se preocupar com o que vai comer. As crianças recebem o uniforme da escola, enfim, eu sei que esse livro aqui termina, eu já falei, são imagens reais, né? Termina com essa criança, que é esse menininho, personagem do livro. A página a ilustradora fez de modo que ele abrace, porque a ideia é que essa criança quer abraçar. Eles não sabem quem são os doadores, que doaram a quantia, que apadrinharam para que a família estivesse lá, mas está aqui, um abraço para quem faz isso acontecer. Às vezes, o apadrinhamento, como a Clarice falou, é de $50, é o apadrinhamento ideal, porque a cada $50 uma família é apadrinhada, mas quem não tiver 50, doe o tanto que for, porque aí junta com o outro que não pode dar 50 também, de repente está ali, é uma família inteira. A venda desse livro também vai para ajudar famílias a terem suas casas, e é com muita satisfação. Eu espero que vocês me entendam, não é com orgulho de vaidade, mas é com orgulho de saber que juntos a gente fez a diferença. E é com muita satisfação que eu atendi o pedido daquela mulher que me disse para contar a história para o mundo. Esse livro surgiu graças à editora, 100% do livro, nada vai para a gente, é 100% dedicado à fraternidade. E graças a esse livrinho, como graças a doações de todos vocês, mas esse livrinho já pôde dar a 3 famílias, deu uma casa. E eu recebi a notícia que já pode fazer a 4ª casa para uma família. Tudo com a venda do livro. Uma pequena ação. Um pequeno passo, mas que faz a diferença. Então, que essa história não pare aqui, que vocês também, quem tiver oportunidade, entrega para alguém que não conhece essa história, fala, conhece isso aqui, olha esse projeto. Eu estou lá, eu faço parte da Fraternidade Sem Fronteiras aqui nos Estados Unidos, estou aqui representando a Angelita, que não pôde estar presente, mas a Angelita já é um nome conhecido de todos vocês. O trabalho da Angelita também é lindo, ela morou em Madagascar, ela conhece todos os projetos. E quando a gente vai nesses projetos, a gente vê a dedicação. E quando a gente está aqui, eu faço parte da Fraternity Without Borders, 100% do nosso trabalho é voluntário. Isso a gente faz para que cada doação de vocês, cada doação vá para o projeto. Os gastos administrativos a gente compensa às vezes com uma camiseta que é vendida, com um moletom, com livros, mas 100% para que aconteça essa diferença, para que a gente possa fazer essa diferença no mundo. Então, eu quero muito agradecer, porque esse trabalho, como o Wagner disse, é um trabalho de todos vocês. É um trabalho, essa doação que vocês fazem, esses gestos, a gente acompanha essas marmitas, né, que são vendidas uma vez por mês, que vocês fazem, que o Diego, a Ana, eu vou ter que parar de falar o nome de todo mundo, porque senão depois eu erro e deixo de falar o nome de alguém, enfim, mas de todos vocês. Não, eu sei, a Vaíra, eu sei o nome, mas é só porque eu quero parar de falar o nome para não deixar depois de citar ninguém, entendeu? Muito obrigada a todos vocês. E aqui também eu não tenho para todos, mas é o livro da história do Wagner, que está na Amazon. Quem quiser ver, Ubuntu, I Am Because We Are, está em português e em inglês. E conhecer a história da Fraternidade Sem Fronteiras é algo realmente emocionante. Mas quando a gente vai até os projetos, quando a gente olha nos olhos das pessoas, quando a gente sente na pele o que é estar ali ajudando, a gente volta diferente. A gente volta com o coração pulsando mais forte, com um desejo genuíno de fazer parte daquilo, de fazer parte dessa fraternidade. Foi assim comigo. Depois que eu fui, eu me tornei voluntária
E desde então eu tento me dedicar com todo o meu coração a essa causa tão linda, que me preenche tanto e que eu tenho certeza que toca o coração de todos vocês aqui. Tanto que, né, esse trabalho lindo que vocês fazem, né, aqui em Boston, que é bem conhecido por todos nós, viu? Quero deixar isso bem claro. E que hoje, através dessa apresentação, a gente pôde tentar mostrar um pouquinho o impacto do trabalho no mundo, né, do que vocês fazem. Então, primeiro, novamente, quero agradecer vocês. E, bom, o que torna essa causa ainda mais linda é a missão da fraternidade. É o que une todos nós. E muita gente pensa que a missão é ir até a África, é ajudar as crianças lá, né, na África. Mas a verdade é que não. Quando a gente se torna voluntário, a gente tem, né, fraternidade, eles têm um manual do voluntário. E quando a gente pega esse manual, tá lá, bem claro, para não ter dúvidas, que a missão é algo muito maior, porque a verdadeira missão é vivenciar a fraternidade. Vivenciar a fraternidade. Não é só falar sobre ela, mas é enxergar o outro como irmão. Enxergar mesmo, enxergar o outro, né, a outra como irmã. Enxergar a vida do outro como uma vida digna. E quando a gente entende isso, quando a gente, sabe, quando a gente percebe, quando a gente entende que isso não é só teoria, mas uma prática que a gente deve viver todos os dias, isso começa a pulsar dentro da gente. Começa a nos despertar. Por isso que normalmente os voluntários da fraternidade, eles são tão dedicados, apaixonados, porque algo dentro da gente foi tocado, foi transformado. A gente começa, essa causa ela se torna ainda mais linda, mais nobre, mais forte quando a gente entende. Fraternidade é enxergar com o coração. É se aproximar sem julgar, é respeitar, acolher, cuidar. Isso é o significado de fraternidade. Mas aqui, muitas pessoas me perguntaram, né, já é algo comum que eu gostaria de citar aqui, do nome fraternity, que aqui nos Estados Unidos existe ainda um outro conceito. E às vezes vem pessoas perguntando, a gente vê genuinamente o desejo delas de, Luísa, quero divulgar mais, mas aqui nos Estados Unidos existem grupos universitários, né? Então tem aqueles, os grupos dos sororities, que são as mulheres, e o grupo fraternity, que são os homens. Esses homens, eles se reúnem e vão curtir a vida doidada, vamos dizer assim, vão curtir a vida doidada. Bebem, né, fazem, tem seus rituais, e muita gente fala assim, mas esse aqui chama fraternity. Gente, o significado de... Eu tenho até aqui, peraí que eu não vou correr o risco de errar. O significado de fraternity é uma causa. Deixa eu ler aqui para vocês. Fraternity, no dicionário em inglês, é um grupo de pessoas que compartilham um interesse em comum. Não está explicando qual o interesse. Esse é o significado de fraternity. É o estado do sentimento de amizade e apoio mútuo entre o grupo. E aí também vem, é reconhecer o outro como irmão, vivendo uma fraternidade e um elo fraternal entre as pessoas. Está aqui no dicionário. Esse é o significado. Antes de eu vir aqui falar, eu quis citar isso para vocês, porque assim, a fraternidade, ela já está, olha que notícia boa, ela está presente, claro, no Brasil, nos Estados Unidos, na Suíça, né? Suíça ou Suécia? Suíça, no Canadá, na Alemanha, fraternidade de um modo geral.
E eu cheguei hoje mais cedo e perguntei para o Wagner, disse, Wagner, acontece isso aqui nos Estados Unidos e às vezes as pessoas não sabem bem quando alguém vem falar de fraternidade. Então, ao invés da gente mudar o nome, mudar o conceito, que tal a gente apresentar o conceito real para eles? Assim, essa é a fraternidade que vocês conhecem. Mas deixa eu explicar o que é essa fraternidade que nós vivemos. Wagner, você gostaria de acrescentar alguma coisinha sobre isso? Enfim, então é só para dizer que eu sei, né? Muitas pessoas vieram falar isso comigo, eu respeito, só queria citar para vocês entenderem um pouquinho. Mas agora, para finalizar, tem gente que ainda acha que trabalho voluntário é feito só por pessoas que vão à igreja, pessoas envolvidas com alguma religião, que essa caridade é algo típico de religiosos. Tem outras pessoas que eu já ouvi que acham até que isso é algo relacionado a alguém mais evoluído. E aí, eu estou fazendo essa cara porque eu quero, por fechamento aqui, eu quero falar sobre evolução. Mas quero falar sobre alguém que estudou a evolução. Eu gostaria de falar uma história real que pode nos ajudar a entender e refletir sobre isso. Uma história que fala sobre evolução, mas que fala sobre Charles Darwin. Charles Darwin, o famoso criador da teoria da evolução. Pouca gente sabe que ele, quando jovem, ele esteve no Brasil. Ele foi no Recife, Rio de Janeiro, e ele escreveu um diário. Ao sair do Brasil, ele registrou no diário assim: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. E à primeira vista isso soa ofensivo, né? Como assim? Ele foi no Brasil, escreve hoje eu deixo, graças a Deus? Como assim? Mas quando a gente continua lendo, a gente entende. Darwin ficou chocado ao ver a escravidão. E aí ele relatou cenas assim inacreditáveis de crueldade, de tremenda crueldade. E dentre os relatos, ele conta o caso de uma criança escravizada que ela foi servir água num copo que não estava completamente limpo. E por causa disso, eles pegavam uma tábua que eles tinham pregos na ponta, que eles usavam para esfolar as mãos dos escravos. Por causa desse copo que não estava completamente limpo, essa criança teve sua mão esfolada e foi espancada quase até a morte. Ela foi torturada quase até a morte. E parou porque Darwin interviu. Mas o que eu considero mais chocante nessa história foi o que ele escreveu depois desse relato. Que ele disse o seguinte, que essas punições eram feitas por pessoas que iam à missa todos os domingos e que orgulhosamente colocavam a mão no peito e diziam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Chocante, né? Mas isso nos mostra algo poderoso. Isso nos mostra que a verdadeira igreja não é a que a gente vai, é a que a gente é. Porque não adianta falar, a gente tem que viver. Mostra que o evangelho sem caridade é só um discurso. Mostra que religião sem ação é só decoração. A fraternidade sem fronteiras nos convida a enxergar o outro como nosso irmão. Essa é a teoria. Mas ela também nos chama para a prática. E não é preciso cruzar o oceano e ir até a África para viver esse chamado. Se tocar o seu coração, vamos. Mas a gente pode viver a fraternidade em todos os momentos. A gente pode viver a fraternidade, né, fraternidade com F minúsculo, substantivo. A gente pode viver um convite diário que acontece na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, entre os seus amigos. Acontece o tempo todo. Sempre tem alguém precisando de um abraço, de um prato de comida, de um ouvido atento, de um gesto simples, mas que transforma. Foi com esse espírito que nasceu um projeto chamado Fraternidade na Rua.
que é presente em vários estados do Brasil e em 8 estados aqui nos Estados Unidos. Nesse projeto, nós vamos até as ruas para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós vamos até onde muitos viram o rosto. E vamos até as ruas para olhar no olho, para chamar pelo nome, para dizer: ei, eu estou aqui, eu estou te vendo, você é importante para mim. E eu sei que projeto vocês fazem esse projeto aqui, porque a missão é clara: acolher sem julgar, estender a mão sem perguntar por quê, enxergar o outro como nosso irmão. Você já ficou muito tempo sem dormir? Já ficou sem dormir por várias noites? E se vocês já passaram por isso, vocês já perceberam como que isso afeta o nosso humor? Como deixa a gente mais irritado? Como afeta o nosso corpo, o nosso coração? Agora, imagine viver isso todos os dias. Sem sono, sem teto, sem comida, sem carinho, sem dignidade. Tem gente que passa por essas pessoas que vão à missa ou vão aos centros e dizem com a mão no peito: amar a Deus sobre todas as coisas. O convite aqui é para a gente aprender a enxergar quem são essas pessoas. É ter um olhar de compaixão para todos ao nosso redor. É o que o Haroldo disse hoje mais cedo, que falou do bom samaritano, né? Quem é o próximo? Todos. O convite para enxergar o próximo, né, é diário, porque o próximo são todos os necessitados. Mas tem gente que diz: eu não ajudo porque eles vão usar o dinheiro para outra coisa. Então não dê dinheiro, dê um sorriso, dê um sanduíche, dê um bom dia, dê o seu tempo, porque no fim das contas nós não somos cobrados pelo que o outro faz com a ajuda que está recebendo. Nós somos cobrados pelo que nós fazemos com a oportunidade que a gente tem de ajudar, pelo que nós fazemos diante da dor do outro. Então, se você puder ajudar, ajude. Faça isso pelo outro, faça isso pelo mundo, mas faça isso por você, por você. Lá no projeto Nação Ubuntu, no Malawi, na casa do caravaneiro, está lá uma frase bem bonita que eu trago para a minha vida, que é uma frase de Mahatma Gandhi. Está escrito assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase não é utopia, porque se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar pela gente. Então, seja a mudança que você quer ver no mundo. E é com esse convite que eu encerro. É um convite à fraternidade na rua, um gesto de caridade por quem está nas calçadas, um gesto de amor por quem se sente invisível, mas também, e principalmente, um gesto de amor por você mesmo. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente se reencontra com o melhor que existe em nós. Quando a gente ajuda o outro, a gente cresce, a gente se transforma, a gente evolui. Então, que possamos sair daqui hoje com algo mais do que boas lembranças, que a gente saia com um propósito, com uma vontade verdadeira de colocar a mão no coração e a outra que possa ser estendida ao próximo, na sua casa, onde estiver. Muito obrigada. Em nome de todos. Como o nome diz, que a nossa fraternidade siga sem fronteiras nos grupos, nas casas, nas ruas e principalmente no nosso coração. Muito obrigada. Queridos amigos,
Muito obrigado imensamente. Obrigado ao Wagner, a Clarissa, ao Jorge, ao Jojo, a Luísa, a todos indistintamente por esse trabalho e por esse amor que a gente aprendeu tanto. Obrigado a todos que puderam permanecer até agora. Que Deus continue fortalecendo ao Wagner e toda a equipe nesse trabalho constante de amor ao próximo. Um grande nosso agradecimento imensamente a todos aqueles que ajudaram nesse evento, ao nosso querido Luiz, que está aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito, que fez todo o som do evento, porque isso não é o som da igreja, é o som do centro, que o Luiz fez tudo hoje. E obrigado a todos vocês pelo carinho, pela paciência e principalmente por terem aprendido e tenho certeza recebido em nossos corações essa mensagem de amor que a gente precisa continuar para muito mais pessoas. Grande abraço, obrigado Wagner mais uma vez e não esqueça, Wagner e Clarissa aqui em Boston, depois de lá é a segunda casa de vocês, tá bom? Um abraço.